Salve galera, boa noite. Meu nome é Alex Papini Freitas, meu apelido é Tosca01, sou grafiteiro na cidade de Curitiba há 15 anos, fazendo 16 agora. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês aí, um pouco da minha trajetória, das minhas vivências nesse período e como que o grafite apareceu para mim, beleza? No ano mais ou menos de 95 foi quando eu tive meu primeiro contato com a estética do grafite, que quando eu tive contato com o hip hop, né? Que meu irmão mais velho, mais os amigos dele, que apareceram com algumas coisas lá no bairro, tudo. Só que naquele período eu era muito novo, eu era uma criança, na verdade. Só que daí eu sempre gostei, assim, eu sempre achei da hora. Aí, nesse período, assim, nós juntamos algumas tintas e nós fazíamos algumas coisas no bairro, assim, alguns desenhos de pincéis, tudo, um monte de moleque pequeno, assim. E muito legal, até tem algumas fotos hoje, eu olho, dou risada, tudo. Aí por um bom período, assim, eu fiquei meio que na minha, assim. Eu lembro que depois de uns... Quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a pichar. Comecei a andar de skate e pichar. Aí por um bom tempo, assim, eu fui pichador. Aí só que eu sempre observei os grafites na cidade, né? Só que pra nós a pichação sempre foi mais barato, né? Era uma diversão mais barata, assim, saía, você comprava uma lata de spray, ou às vezes pegava uma tinta ali no lixo, ou uma tinta que sobrou do teu pai, ali dos seus pais, de uma obra da casa, e saía pra pichar. Aí nesse período, assim, eu fiquei um bom período pichando, assim, só que eu sempre, que nem eu falei, eu sempre observando o grafite, sempre vendo aquilo, e eu sempre fui nos eventos de hip hop, mesmo sendo pichador. Aí quando foi no ano de 2006, que já era mais velho, tudo, né? Já era adulto, eu vim morar em Curitiba. Aí eu lembro que tava um período assim que eu só trabalhava. Aí eu morava aqui no centro, eu passei numa rua ali, os caras estavam fazendo um grafite, né? Aí eu lembrei, falei, porra, cara, esse bagulho é da hora. Vou trocar ideia com os caras ali, vou voltar a fazer esse negócio aí. Precisava fazer alguma coisa da vida assim fora trabalhar, né? Aí, pelo incrível que pareça, hoje é meu trabalho, né? Mas enfim, aí eu lembro que eu fui trocar uma ideia com os caras, assim, daí eu lembro que o cara falou assim, ah, dá um rolê aí, cara, vai nas pistas de skate, vai nas festas de rap, conhece a galera. Daí eu guardei isso na minha cabeça, assim, daí eu já comecei, eu lembro que eu voltei a desenhar, já assim, comecei a rabiscar, aí eu tinha algumas revistas que eu guardei da época, né, já comecei a dar umas folheadas de novo, tudo. Aí, pelo incrível que pareça, eu fui morar num bairro. Aí um dia eu tava passando num fim de semana na frente de um colégio e tava rolando uma oficina de hip hop. Que era de um projeto que os caras tinham, que era um projeto itinerante de hip hop, que eles iam com uma Kombi nos colégios, nos fins de semana, oferecendo oficinas, né? Eu lembro que eu fui lá, daí tinha um piá fazendo um trampo, assim, né? Um grafite, daí eu lembro que eu cheguei nele e já, ô cara, eu era pichador, tô afim aí, já desenho algumas coisas, pá, troquei uma ideia. Daí eu lembro que falou, ó, cara, vamos aí, nós vamos para outro colégio, se quiser ir com nós, vamos aí. Então eu lembro que eu entrei na Kombi e fui. Eu sabia andar bem pouco aqui em Curitiba, assim fui. Aí desde então eu lembro que eu cheguei lá, assim, já tinha alguns escritores de grafite, conversei com um, conversei com o outro. Eu lembro que trocamos alguns contatos ali, que na época tinha uma rede social que a galera usava bastante, daí já meio que a galera saiu que um adicionando o outro. Aí a partir dali eu comecei a ter alguns convites para pintar alguns muros, né, de fim de semana, assim, nos meus períodos de folga. Aí eu lembro que daí eu também eu conheci um cara que ele veio lá de São Paulo também, assim, daí eu lembro que como eu era pichador, um dia eu catei, eu fiz um grafite assim, daí eu fiz a pichação do lado, assim, um pequenininha. Aí o cara falou assim, pô, mano, eu conheço esse nome aí. Ô, vamos começar a pintar mais. Daí eu comecei a pintar mais com ele, assim. Daí esse período assim, foi que eu comecei a me identificar, comecei a escolher o meu estilo na rua, né? Eu sou eu sou do estilo grafite letras. E daí eu comecei a me aprimorar nele, né? Acrescentar algumas coisas como lettering, caligrafias e tal. E esse estilo ele me levou a projetar algumas coisas com a galera assim e desenvolver alguns produtos. E também o que me levou a ele, assim, que eu achei bem interessante, que é uma área que até hoje eu faço parte, é que eu sou arte educador. Então eu lembro que eu tive uma oportunidade, assim, que como eu sempre tive essa paixão pela letra, eu lembro que teve um professor que uma vez falou assim, cara, eu vou fazer uma semana de arte lá na escola e vou te levar para você dar um workshop de grafite letras.
Só que, tipo assim, eu sempre fui muito tímido, assim. Eu falei, pô, como que eu vou dar aula, né? Ele falou, não, vamos lá que você desenrola. Aí eu lembro que eu fui e dei um workshop, sim, e foi super legal, assim, que daí foi o que me levou pra essa área da arte e educação, né? Que eu vira e mexe, assim, eu tenho oportunidade de ministrar algumas aulas nos CRAS, trabalhar com as crianças, adolescentes, mas normalmente eu trabalho o grafite no geral. Mas a primeira oportunidade que eu tive foi através de uma oficina, um workshop que eu dei de grafite e letras. Aí logo em seguida eu lembro que eu recebi uma premiação aqui em Curitiba que se chamava Paraná Hip Hop, que foi em 2011 e 2013 que eu ganhei como destaque de grafite e letras. E aí isso aí pra mim assim, eu sempre vi como um incentivo. E tipo, eu pensava assim, pô, eu não sou o melhor, né? Que eu era novo de grafite, só que não, peraí, essa coisa aí veio pra me incentivar. E aí daí, desde então assim, só expandiu meus estudos e quis eu tipo, chegar no nível que assim que eu tô hoje, só que o nível que eu tô hoje não é o nível que eu queria estar, assim, eu quero mais pra mim. E como eu trabalho com grafite, essas experiências assim eu levo ela como sempre um aprendizado assim, que foi o que o hip hop sempre me ensinou assim, esse pensamento coletivo, né? É, essa, como que se diz assim, essa originalidade, a busca, né, por coisas novas. Hoje em dia o grafite ele tá caminhando por outros caminhos, assim, ele tá em roupas, tá fazendo parte de comerciais de TV, tá em novela, tá em filme. É porque, tipo assim, ele faz parte da cidade, né? Que o grafite ele é rua, ele você às vezes o cara ele anda ali durante o dia dele assim, ele sempre vai estar observando uma arte, sabe? E dentro disso assim, eu sempre procurei isso assim para mim, assim, eu lembro que eu sempre falei assim, puta, eu vou chegar no nível que eu vou escrever as coisas e as pessoas vão olhar e vão falar, foi o Tosca que fez. E hoje em dia eu tenho essa oportunidade assim de as pessoas identificarem meu trabalho através da minha originalidade, assim que eu busquei desse estudo no meu grafite estilo letras, né? Aí dentro disso também assim eu comecei a receber convites para viajar, a participar de festivais, para ajudar em organizações de festivais, de estar fazendo bastante coisas culturais fora da cidade. E isso aí assim para mim também eu lembro quando eu recebi o primeiro convite para viajar, sair de Curitiba assim, eu falei, nossa, e pintar do lado de pessoas que eu sempre admirei. Então essas coisas assim para mim sempre foi como um alimento assim, ó, coisas que sempre me alimentaram assim, toda a minha trajetória, coisas que tipo assim, eu imaginei eu me ver do lado de uma pessoa que eu sempre estudei ali. E daí assim, no meu começo os acessos eram as revistas, hoje em dia tem internet. Então eu vejo muita coisa assim durante Instagram, essas coisas, eu vejo coisas de cara que eu admiro assim de fora, aqui do Brasil, pessoas que hoje em dia eles são meus algumas se tornaram amigos, colegas, né? Pessoas que eu encontro aí nos festivais do Brasil afora. Então é isso, assim, na minha trajetória, assim, tudo que aconteceu comigo, assim, eu levo como alimento, assim, que nem essas oportunidades de desenhar para marcas, de estar desenvolvendo produtos e estar ministrando aulas, que nem eu disse, para mim é ser tudo muito rico. Às vezes eu aprendo mais com as crianças do que elas aprendem comigo, entendeu? Então, nesse período, quando veio esse período agora, assim, de pandemia, o que mais assustou nós, assim, da cultura, né, cara? Que fora as contas, as necessidades, e tem que cuidar da família e tem que se cuidar, foi essa limitação, assim, de trabalho e, às vezes, nem conseguir trabalhar. Então, foi um período, assim, que os primeiros dias, que nós achávamos que era dias, de repente virou meses e virou anos, nos forçou a expandir a visão, a criar novos olhares e que nem eu falei assim, como eu converso com muitas pessoas, assim, o meu ciclo de amigos, além de ser maior no grafite, mas eu tenho também amigos artistas plásticos, tenho amigos ilustradores, tenho amigo do break, tenho amigos da música, no hip hop, tenho. Então eles às vezes falavam assim, pô cara, vocês têm que se recriar aí e criar novas coisas para vocês poderem pagar suas contas. Eu lembro que a conversa rolava essa, começou a criar grupos, né? E a galera um querendo ajudar o outro. Aí, ao mesmo tempo começou a surgir projetos, no quais pessoas começaram a ajudar os artistas.
Inclusive eu faço parte de um projeto agora que tá super legal, assim, que é Catei, né? Que é um projeto chamado Catei, que foram 30 artistas que foram convidados a pintarem telas e que está sendo um leilão virtual, cujo a renda é 60% para o artista, para estar ajudando nessa forma, né? E 40%, não, 20%, me desculpa, 20% para a ONG e 20% vai para uma associação de catadores só de mulheres, que também enfrentou um período bem difícil nessa pandemia. Então, esses projetos assim foram o que ajudou nós nesse período difícil assim e o empreender, né? O empreender assim foi uma experiência muito legal assim que eu tive, eu já sempre tive essa veia assim, né, que eu tenho uma formação em logística. Então eu sempre tive essa veia de só que se você for obrigado a empreender assim, de fazer o teu produto chegar aos clientes de uma outra forma, já que tem um distanciamento, tem a preocupação e tem o lance da grana também, né? Porque daí, tipo, a pessoa começou a viver de incertezas, né? Aí essa troca de informações com alguns amigos, assim, foi um aprendizado assim muito legal, assim, uma experiência que eu vou levar para minha vida, na verdade. Porque eu comecei a pintar telas, eu já pintava algumas coisas assim, mas bem esporádica, né? E eu também sempre gostei muito de tênis, e aí eu comecei a customizar alguns tênis velhos meu e comecei a postar e a galera começou a me procurar também para isso. Hoje em dia eu consigo pegar esse nicho do mercado, né? E de vez em quando rola um trabalho desse. Eu também peguei para estudar, esse período em casa eu estudei bastante a minha arte digital, que eu sempre fui curioso assim, e sempre explorei ela, só que eu nunca levei a sério. Então, como eu tava em casa ali, eu comecei a fuçar e comecei a mexer, e também comecei a postar algumas coisas, alguns processos, e isso também me abriu já também um novo leque, né, uma nova vertente para eu ter mais uma carta na manga. Então, assim, nesse período de pandemia, além de ter muita paciência, ter muita fé aí, esperança, né, da melhora no ISH, que é do povo brasileiro, assim, eu aprendi muito com os amigos e com o ser humano, assim, com as pessoas que eu convivo, que são meus clientes, me recriar e correr atrás de novas coisas para que eu possa me manter ativo na cultura, né? Que o hip hop ele é isso, ele é atividade, ele é proatividade. Então, acho que assim, por um período de pós-pandemia, além de muita esperança, assim, e de ter muita gana e saber que eu posso chegar em lugares que talvez eu nunca imaginaria, eu pretendo continuar com essa minha, com esse meu empreendedorismo e recriar mais algumas coisas. Inclusive, eu já estou com alguns projetos aí com o meu coletivo, que nós vamos estar criando coleções de roupas e vamos estar tentando fazer uma exposição esse ano ainda, que é uma exposição que inclusive ela vai tocar que são obras criadas na pandemia. Nós ali conversamos, então assim, você uma exposição que foi obras do período que eu estava trancado em casa. Eu tô com algumas em processos, outras terminadas, então é isso. E o que eu levo de experiência assim é sempre ter garra, lutar, persistir, perseverar, porque se o hip hop já me ensinou a originalidade, me ensinou que é a garra, essas coisas assim, mesmo sendo uma coisa ruim, assustadora, ela me ensinou que nunca é tarde para sonhar e para correr atrás dos nossos objetivos. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês e tá, é, como que se diz, passando um pouco dessa minha vivência, né, dessa minha experiência para vocês, assim, é muito gratificante mesmo eu estar fazendo parte desse projeto, de estar enviando esse produto, né, para vocês, assim, esse material. Eu também tive o que ajudou nós também foi algumas bolsas que foram criadas para o pessoal da cultura, né, não posso deixar de falar disso, que veio assim num período bem legal e fora a ajuda financeira, assim, foi uma parada que eu acompanhei, eu fiz questão de assistir os vídeos, de ler as apostilas, de fazer as atividades. Então também é uma coisa que acrescentou para mim assim, questão de portfólio, de produção, produção cultural mesmo, assim, que eu sempre participei de evento, né? Sempre tive essa vivência, mas a produção cultural, assim, era uma coisa assim que, tipo assim, nós como artistas,
É assim, você chega como artista convidado, você quer fazer seu trabalho, né? Deixar seu trabalho ali, participar e tal. Assim, às vezes você não vê o lado da correria. E então eu tive alguns workshops, algumas oportunidades, assim, agora também assim que para mim é muito importante. Inclusive esse ano vamos estar desenvolvendo um projeto com as crianças de um bairro aqui de Curitiba. Já estamos conseguindo alguns apoios. E chegar nesses apoios foi uma coisa que eu aprendi através dessas bolsas e desses cursos. Então, também eu já vejo assim que é um novo, uma nova caminhada que eu tenho assim também, uma nova sacada assim que eu posso ter assim de estar empreendendo e fazendo coisas culturais assim de repente nas quebradas, no meu bairro, levando grafite para crianças, né, que nem eu disse anteriormente, assim, eu sou apaixonado por ministrar oficinas. É uma oportunidade assim, que eu tive dentro do grafite que pra mim assim é sensacional mesmo, assim, que se eu pudesse assim eu viveria de dar aula e de levar o meu grafite para as pessoas assim. Porque eu antes que eu me esqueça também assim, ó, eu sou uma pessoa assim, eu posso ir lá e só apertar, assinar, ensinar só a apertar o spray, mas eu não consigo, sabe? Eu acabo criando aquele vínculo, eu gosto de chegar ali, eu sou pai, né? Então, tipo ali, eu tenho essa parada de pai, então você muitas vezes ali acaba se identificando com as crianças, com os adolescentes e faz que a aula também não seja uma coisa maçante, que normalmente é no contraturno, né, que acontece. Então eu só queria ressaltar mais esse ponto mesmo assim com vocês, né, antes de me despedir, agradecer muito a oportunidade mais uma vez. Muito obrigado e que eu espero que estejam todos bem e que esse material seja de grande valia, beleza? Muito obrigado. Forte abraço.